Ao contrário de outras doenças, como os tumores ou infecções, o diagnóstico diferencial entre estas duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, ele pode ser bastante desafiador. Na verdade, este diagnóstico, na grande maioria das vezes, ele é fundamentado em uma série de aspectos, como o quadro clínico do paciente, a sua história natural. Neste sentido, é de grande importância que elementos básicos como a anamnese, exame físico adequados, sejam complementados por outros recursos diagnósticos, como as endoscopias, como a tomografia computadorizada, alguns outros exames contrastados ou novos avanços em termos de imagem que têm contribuído bastante, como, por exemplo, a enterorressonância. Foram e são utilizados ainda o PEANCA, que é mais relacionado à retocolite ulcerativa, e o ASCA, a doença de Crohn. O tratamento dessas doenças ele pode ser clínico e cirúrgico, que, de uma forma geral, a primeira escolha do tratamento da doença inflamatória intestinal deve ser o tratamento clínico. O tratamento clínico das doenças inflamatórias intestinais apresenta certamente com uma grande gama de opções. E desta forma teremos que ajustar os medicamentos disponíveis para o momento da evolução de cada caso. A introdução destes medicamentos trouxe, inclusive, o surgimento de novos conceitos no sentido de inversão da sequência de administração de medicamentos progressivamente, uma vez que o seu efeito benéfico tem sugerido uma abordagem inicial já mais agressiva, a chamada terapêutica top-down, contrastando assim com aquela sequência tradicional de progressão dos medicamentos de acordo com a gravidade da doença. Como dito previamente, o tratamento cirúrgico das doenças inflamatórias intestinais está indicado principalmente em casos de intratabilidade e no tratamento de complicações que ocorram ao longo da evolução da doença. Em relação ao procedimento cirúrgico a ser realizado, nós necessitamos avaliar muito bem a indicação em cada caso de doença inflamatória intestinal. Devemos, mais do que nunca, avaliar exatamente o benefício a ser obtido com cada procedimento comparado com os sintomas, a possibilidade de recorrência ou a morbidade da doença. Que a retocolite ulcerativa é uma doença estritamente coloretal. Usualmente, a retocolite ulcerativa, quando necessita uma indicação cirúrgica, o cirurgião tem uma escolha a fazer entre dois procedimentos. O cirurgião poderá optar, neste caso, por realizar uma colectomia total, preservando o reto e realizando a reconstrução do trânsito através de uma anastomose ilioretal. Tal grave ou uma neoplasia retal, evidentemente, o cirurgião deverá fazer agora uma proctocolectomia total. Haverá necessidade de uma reconstrução através de uma bolsa ileal. Assim sendo, como aqui demonstrado, ressecções localizadas são procedimento preferencialmente realizado na doença de Crohn.